Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um TMB Cast, o podcast da TMB, que fala um pouco dos bastidores, que fala um pouco dos grandes players, dos resultados, mas fala muito dos perrengues também dos nossos convidados, para a gente trocar ideia, aprender um pouco mais dos bastidores, coisas que a gente não vê, né? A gente está acostumado a ver muitos resultados, mas não vê os perrengues, não vê todo o bastidor que faz aquilo dar certo, aquele resultado funcionar. E aqui o TMBcast veio para mostrar isso, mostrar esse lado para todo mundo ver que não é tão simples assim, que não é tão fácil, que tem uma jornada para fazer. Hoje eu estou aqui, meu nome é Reinaldo, da TMB. Hoje eu estou aqui com meu parceiro, amigo Diego Bonassa, que vai tocar esse podcast com a gente, para a gente passar esse conteúdo para vocês. Fala aí, Bonassa, tudo bem? Como é que tá, Reinaldo? Tudo bem? Nosso convidado de hoje é cristão, casado, pai de 2 filhos, fundador da Zion Digital, já faturou mais de 100 milhões de reais no digital, começou no dropshipping, passou por tráfego, montou uma agência, é especialista em times comerciais home office, a gente vai falar bastante disso aqui hoje, e tinha uma empresa no mundo real, uma empresa tradicional de carvão, e a gente vai conversar com ele hoje. Nosso convidado é Luiz Filho. Luiz, se apresenta pra gente. Coisa boa. Bem-vindo, Luiz. Obrigado. Obrigado por você estar aqui, viu? Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sempre muito bom estar com a TMB. A gente participa lá dos eventos presenciais também. É uma empresa que está crescendo muito aí. Eu sou muito honrado de ser parceiro de vocês. Primeiro, obrigado pelo convite. Boa. Ô Luiz, pra gente começar aqui, a gente brinca que a gente tem o nosso momento Marília Gabriela. Então é um quiz de perguntas e respostas. E a gente trabalha aqui no Tem Mais, né? A TMB tem mais os bastidores, é TMB Cast, então a gente quer saber sempre o que tem mais. E aí eu vou começar com algumas perguntas e aí a gente vai trocando ideia aí como que, Fechou. Com base nessas perguntas, como é que a gente vai trabalhar, tá? Pra você, Luiz, tem mais fechamento no WhatsApp ou no call? Difícil pergunta. Se for para escolher um, hoje em dia tem mais no WhatsApp. O WhatsApp hoje é... Porque nós temos um time de WhatsApp grande e os lançamentos a gente vende muito pelo WhatsApp. Mas o melhor modelo de vender é call. O high ticket a gente vende 100% em call, 0 pelo WhatsApp. Você acha mais fácil começar uma conversa no WhatsApp, mas fechar mesmo? Fechar mesmo na call é melhor. Costumo dizer que o melhor jeito de negociar e vender é presencial. O segundo melhor é uma call de Zoom. Depois a gente vai para telefone e depois o WhatsApp. Deixa eu já entrar num ponto aí, já só para entrar, porque você falou de time remoto, né? Se melhor vender no call, seu time é 100% remoto hoje? Todo mundo que remoto, vende? 100%. E como é que você controla isso? Quantos vendedores você tem hoje? Hoje, somando o time todo, dá em torno de 40 pessoas. 40 pessoas de vendas no remoto. De venda, umas 30. Ah. A gente chegou a ter mais de 100 vendedores já no remoto, com os times que a gente monta também para os especialistas. E a forma de gerenciar é via métrica, reunião diária, métrica. A gente tem uma reunião diária 8 da manhã, que é quase um bater ponto. É liberado, participa quem quer. Então, assim, Mas participa todo mundo? não é obrigatório. Só que a gente costuma observar quem não está participando, né? E entender que ele está menos engajado. Então, a gente acaba convidando também para sair do time, quem não está fazendo questão de participar. Então, todo mundo participa por livre vontade, porque mas se não está tá engajado. fora. Mas, enfim, a gente controla muito via métrica. Então, o vendedor que trabalha home office, eu costumo dizer que ele trabalha pelado, porque está todo mundo vendo a métrica dele, vendo o que está acontecendo, e não tem aonde ele esconder. Porque se ele fala que ele tem uma métrica boa, mas não gerou resultado, você sabe que tem alguma coisa de errado. Com o sistema a gente monitora tudo, então o WhatsApp você tem documentado, social seller no Instagram você consegue monitorar, quem trabalha por ligação é gravada, qual a gente pede para gravar também. Então, enfim, é relativamente tranquilo de liderar um time por home office. Eu costumo dizer que 100 vendedores dá quase o mesmo trabalho de 10, porque a rotina de liderança é a mesma. É lógico que são 100 pessoas para você entender a demanda individual, mas aí tendo liderança você consegue fazer. Então, e o que eu gosto muito do home office é a facilidade de escala. Então agora, por exemplo, estou fazendo um processo seletivo,
Esse ano, no projeto do Rafa Tarso, a gente vai crescer para uns 200 vendedores. É o meu planejamento. Eu comecei um processo seletivo agora, 250 pessoas participando remotamente, via Zoom. Do Brasil todo. Do Brasil todo. Então tem muita essa facilidade, porque você contrata, às vezes, alguém do interior do Maranhão, que é um estado de uma renda baixa. A pessoa começa a ganhar uma renda ali de 3, 4, 5 mil, ela está muito feliz, trabalhando de casa, então tem uma facilidade a mais, apesar de ter o lado negativo, que é uma dificuldade a mais de treinar, de desenvolver, de monitorar. Então, mas a facilidade de contratação e liberdade que as pessoas têm é um ponto muito positivo. E aí você paga comissão também? Faz isso? Tudo Nosso time, controle remotamente. por muito tempo, foi 100% comissionado. Então, tem uma comissão boa e aí a gente tem metas para a pessoa cumprir. Só que hoje em dia eu estou colocando fixo, começando a colocar fixo para todo mundo. Então, o time atualmente, só o time de lançamento que ainda não está com fixo, só que eles ganham muito bem 100% comissionado. Igual no último lançamento agora, eu tenho vendedor que em 13 dias de trabalho ele tirou 5 mil reais. Então, tá ganhando legal. Mas também eu vou mudar o plano de carreira do time de lançamento para colocar um fixo pequeno e mais comissão. Eu gosto muito que a comissão seja a maior parte da remuneração do vendedor, para ele ter aquele gás de ir para cima. Pode falar. Ô Luiz, conta pra gente o que é melhor, você que trabalha com essa estrutura remota, com gente no Brasil todo. Assim, é melhor ter um time pequeno, ultra qualificado, ou não um time maior, escalável, que, como você falou, você vai pegar alguém lá no Maranhão, treinar essa pessoa, e eventualmente essa pessoa vai mudar de vida. O que faz mais sentido pro teu negócio? Depende muito do ticket que vai trabalhar e do custo de oportunidade, que é o custo do lead. Então, hoje em dia a gente trabalha desde perpétuos de R$ 49 até high ticket acima de 100 mil. Eu não coloco um vendedor novato, um vendedor que está aprendendo, pouco experiente, menos qualificado, para trabalhar uma oportunidade de um high ticket de 40 mil. Então, esses aí sim, eu busco vendedores ultra qualificados, que já têm experiência. Se é vendedor nosso, ele tem que passar 2 anos de vendas aí, pelo menos, para desenvolver como um vendedor de high ticket. E aí, agora, quando é time que trabalha com leads menos... oportunidades mais baratas. Então, exemplo, lá no Rafa Tarso, a gente faz lançamento todo mês e gera ali 70 mil leads por mês. Então, esse time que eu estou montando agora, ele é para ligar para os leads que sobra do lançamento. Então, nesse caso aí, eu não preciso de qualificação. O vendedor ele chega totalmente sem qualificação nenhuma, eu não tenho tanto filtro. Eu vou treinando ele, eu vou ensinando ele em massa. Então, a gente tem um processo seletivo que a gente vai treinando antes de contratar. Eu coloco ele para vender. Então, hoje, inclusive, a gente vai lançar um desafio de vendas lá para eles. E aí, depois eu vou avaliando o desempenho deles e aí, no final, o contrato. Então, começa no processo seletivo 250 pessoas. Nesse caso, foi 500 no grupo, 250 na primeira reunião. E aí vai caindo, que eu vou eliminando por reunião. Hoje em dia está com 100. Para no final eu contratar umas 30. Só que aí eu não busco qualificação, porque eu vou treinando e ensinando. Eu tenho tempo. Aí aquele vendedor pega um lead que ele hoje para mim ele é 0 custo, porque eu fiz um lucro com ele no lançamento, então ele sobrou de um lançamento. E aí ele vai fazendo vendas ali. Ali eu vou também entendendo quem são os melhores vendedores e eu começo a promover eles para leads melhores, leads mais qualificados. Então, respondendo sua pergunta, se é para trabalhar um lead mais desqualificado ou um lead mais barato, você pode colocar um vendedor sem tanta qualificação. Agora, por exemplo, para high ticket, não dá para brincar com um vendedor novato. Então, eu tenho operação hoje nossa que a gente paga R$200 no lead. Não dá para mim ficar brincando com um time que está aprendendo. Eu te falei, né, antes ali da gente bater papo, sou muito do presencial, você é Sim. totalmente do remoto, né? Sim. E aí você falou 200 pessoas, né, que você está buscando. E 200 pessoas que você está falando que vai ser pessoas de ticket baixo, de lead já que você considera que é recuperação, porque já passou o lançamento. E dentro dessas 200 pessoas tem pessoas de ticket alto. Me conta um pouquinho, quais são os perrengues de trabalhar com essa galera, com esse volume todo de gente e pessoas trabalhando com high ticket, pessoas trabalhando com ticket baixo, pessoas chegando agora. Como é que é
Me conta esse bastidor aí. O perrengue é que um deles é que o WhatsApp nosso vive lotado, né? Porque a comunicação da empresa inteira, home office, é via WhatsApp. Então, até nessa expansão, porque quando eu tinha os 100 vendedores, todos tinham meu WhatsApp, e aí é aquela história. O líder não resolveu, eles vêm chorar comigo. Então, o WhatsApp era um perrengue muito grande. Nesse time novo, eu já tô me blindando também de não ficar com o meu WhatsApp, só ter o líder e o head comercial para não ter, até porque eu apego nas pessoas. Então, assim, eu tive vendedor ali que ficou com a gente 2 anos e não vendia nada e também não ganhava nada, porque era muito, muito variável e pouco fixo. E aí não ganhava nada, e você ficava olhando e falava, cara, como é que a pessoa tá vivendo, né? Só que ela não fazia também. E aí você vai tentando, insistindo. Então, assim, um dos maiores perrengues com o time de venda é que a gente muitas vezes vai insistindo, às vezes, com a pessoa que ela não tá com força de vontade para fazer. E aí eu fiquei analisando, eu falei, cara, quando eu dou uma consultoria, eu corto o time muito fácil, né? Porque eu chego ali, vamos supor, vou ali na TMB, eu olho o time ali do Diego, eu falo, Diego, corta esses 3 vendedores aqui, que os caras olham o resultado aqui, não tá valendo a pena. E no meu, às vezes, eu ficava com dificuldade, né? Ficava, não, mas o cara é legal, o cara é gente boa. Vou contratar uma consultoria do Luiz lá pra motivar o pessoal, ó. Já pode... E aí, até nessa expansão agora, eu não quero ter tanta proximidade, principalmente com o pessoal mais novo, justamente para poder cortar mais fácil, porque o que acontece... Ser mais frio, ser mais racional. O que acontece com o vendedor? Quem faz, ele tem resultado, e quem não faz, não tem resultado. Em venda não tem outra história, porque por mais que tenha uma conversão baixa, se ele faz volume, ele tem mais venda do que um preguiçoso que tem conversão alta. Eu quero entrar um pouco nesse assunto, porque acho que tem um negócio legal que você falou dos bastidores. Eu queria entender uma coisa assim. Você falou muito em montar plano de carreira. O que você está pensando acho que muita gente tem dúvida que está montando time comercial, de como que é essa escada das pessoas dentro do time, assim, né? Ele começa lá iniciante, vai para o quê? Vai para um júnior, vai para um pleno, ou é um outro jeito? Você já tem essa escada de carreira do comercial? Tem. A gente começa em júnior, pleno, aí a gente chama de master, então a gente já pula do júnior para pleno, depois master, e depois líder e gerente. O que eu percebi muito em time comercial, que é uma coisa que eu aprendi e a cultura que eu trago muito. Eu nunca estou formando um vendedor, eu sempre estou formando um gerente. Então, agora que eu estou contratando esses vendedores, eu mostrei para eles que eu tenho um plano para 200 vendedores e eu falei, eu preciso de, aqui dessa mesa, tirar 10 gerentes para mim poder ter esses 200 vendedores, 10 líderes comerciais. Sim. E eu estou sempre treinando eles para a liderança. O que eu percebi muito do plano de carreira? O vendedor, quando ele não tem plano de carreira, então a gente já teve times que não teve, ficou muito tempo sem ter, por exemplo, de lançamento, ele acaba que ele sente que ele chegou num platô, ele não vê um próximo passo. E o plano de carreira, ele sempre está mostrando aquele próximo passo e supra aquela necessidade do ser humano de estar crescendo, desenvolvendo. Então, o plano de carreira é muito legal nesse sentido. E o ponto final é sempre uma gerência. E aí depois a gente fala que depois da gerência também tem a questão da pessoa às vezes virar sócio de alguma operação e tem essa possibilidade, então enfim. Mas é sempre mostrando isso. Você está aqui como vendedor e é até mais fácil de treinar, porque é essa postura que um gerente vai ter. Então a gente treina muito mostrando aonde ele vai chegar. Ô Luiz, eu sou novo no digital, entrei no digital faz 5 meses, parece que faz 5 anos. As coisas são muito... Bem-vindo, então. Muito intensas, né? E acho que isso é uma das qualidades do mercado. Mas como é que é para esse vendedor, assim, qual que é o tempo de um bom vendedor, entrar vendedor e sair um bom gerente, por exemplo? Ótimo. Um vendedor para se formar, principalmente esses que a gente pega do zero, costuma ser 3 meses para ele performar bem, para ele pegar o jeito da operação. Então, mesmo vendedor experiente, às vezes ele demora 1 mês ainda, 2 meses para adaptar na operação. Mas, normalmente, um período de 3 meses para uma adaptação, para começar a performar legal. E para um vendedor se formar gerente, é no mínimo 1 ano. Porque ele tem que... Eu, pelo menos, não acredito na questão de pegar uma pessoa e colocar como gerente de venda sem ele dominar a venda. Então, eu vejo que assim,
o gerente ele tem que ter percorrido um caminho e saber o que é a pele do vendedor. Então, na cultura nossa, todo gerente, ele também vende, eu também vendo. Então, por exemplo, agora eu estou liberando minha agenda para fazer umas 3 a 5 calls de venda por semana. Então, estou sempre vendendo, tem gravação minha para mostrar para o time. Então, eu fui me moldando para isso também, porque eu não tinha esse hábito de vender na frente do time. Só que, como eu fui formando uma cultura onde todo mundo sabe sobre venda, eu acabo que eu me pressionei para vender na frente do time. Então, 1 ano aí para formar um gerente. Assim é muito mais rápido do que no mercado tradicional. Muito mais sem rápido, dúvida. Muito mais rápido. Ô Luiz, deixa eu perguntar uma coisa que é interessante aqui. Você tem mais para você escala rápida ou um crescimento devagar e seguro? O que você... Eu sou fã da escala rápida. Quem que do digital não é fã da escala rápida? É isso, né? Quem que do digital quer fazer um crescimento devagar e seguro? Tem uma galera no digital que talvez até esteja assistindo, e não são poucos, tá? Que chega numa lucratividade e trava na escala. Então, assim, eu não entendo, porque às vezes parece que conforta com aquilo. Porque começa a olhar, o que acontece, né? Sempre o ROAS e o ROI, no começo de uma operação do digital, ele tende a ser maior. Então, por exemplo, no lançamento, um lançamento menor, ele tende a dar um ROAS muito maior do que um lançamento super escalado. Mas o pessoal começa a chegar ali na casa de 100, 200 mil, e eles começam a olhar que o ROAS dele apertou. E ele trava, por mais que tá dando 100 mil de lucro para ele por mês, ele começa a falar assim, não vou escalar mais porque meu ROAS vai diminuindo. Só que ele não percebe que o lucro aumenta. Então, o monetário aumentou, né? Não olha a última linha do negócio. O dinheiro tá trazendo, né? Mas eu sou muito fã de escala. Todo negócio que eu entrei no digital, e eu continuo tendo esse perfil. Então, o pessoal que é mentorado meu, consultoria que eu dou, eu coloco muita pressão para escalar. Porque, assim, se tá lucrativa a operação, não faz sentido não escalar rápido. Então, eu sou muito a favor. Eu gosto do modelo de escala também, acho que todo mundo gosta. Existe um cálculo consciente para ver se realmente está dando resultado, porque às vezes a gente se empolga em escala e está crescendo, mas depois exatamente, você está escalando prejuízo, você está ficando no vermelho, e aí quanto mais você escala, mais problema você tem de recuperar isso, porque aí começa a ficar uma conta impagável, né? Agora, se você no final está enxergando o resultado, no final está dando lucro, eu sou muito a favor da alavancagem, eu sou muito a favor de você, se você souber fazer a conta do resultado, fazer a alavancagem mesmo para crescer mais. Então, acho que tem que fazer escala consciente, escala com resultado. E não se prender no ROAS, porque é fácil com uma operação de 10 mil, você pode fazer um ROAS 5, né? Agora, com uma operação de 1 milhão, fazer um ROAS 5 é mais difícil. Sim. Mas fazer um ROAS 2, ROAS 3, com uma operação de 1 milhão é muito bom, né? Só para você ter ideia, eu encerrei com praticamente todos os especialistas que a gente tinha na agência ano passado, e eu fiquei somente com o Rafa Tarso. E era um projeto menor, era um dos menores projetos da agência, só que era o que eu mais acreditava em relação a propósito, valor, mensagem. Então, assim, é uma mensagem muito alinhada comigo. O Tarso é um sócio, um irmão que está comigo há muito tempo. Então, eu escolhi ficar com esse projeto e o meu projeto pessoal de mentoria. E aí, no Rafa Tarso, a gente faturou 3 milhões ano passado. Era um dos menores faturamentos dos especialistas que a gente tinha. E aí, para esse ano, a minha projeção é de faturar 20 milhões. Então, pra você entender que eu gosto de escala. Escalou bem. Essa loucura de 200 vendedores é uma coisa que saiu da minha cabeça ali e enfim, é a minha gana de escalar de fato. Então, assim, a gente vai aumentando muito rápido. Então, o investimento dos lançamentos dele está crescendo muito rápido. Esse ano a gente vai fazer 22 lançamentos. Então, eu sou muito acelerado nessa questão de escala, justamente porque eu vim de um negócio onde era muito difícil escalar, né? Então, depois que eu descobri esse poder da escala, eu falei, cara, isso aqui é a vida, né? Vamos pegar um gancho aqui, Luiz, e eu que sou novo no digital, tenho muita curiosidade de como as pessoas entraram no digital, né? Então, como que elas fizeram para chegar, e você comentou com a gente que teve uma empresa bastante tradicional. Conta um pouco para a gente como é que foi esse processo de entrada no digital. Sim.
Depois a gente quer entender um pouco também essa questão da coprodução, dos desafios, mas conta um pouco mais para a gente dessa virada para o digital, como é que era a empresa. O Luiz comentou que tinha uma fábrica de carvão, então conta para a gente aí. Eu tinha uma empacotadora de carvão lá no estado de Goiás. Até aproveitar para falar o nome, Carvão Brasinha, né? É líder lá no estado de Goiás. É a empresa da minha família, então meu pai foi o fundador com outro sócio. E aí minha mãe começou a trabalhar com ele também. E eu, quando eu fiz 17 anos, também comecei a trabalhar lá junto. E acabou que virou o negócio da família, assim. Então era eu, meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu, foi quando eu assumi o time comercial, isso faz uns 11 anos. Nunca tinha vendido na vida. Fui obrigado a assumir um time de 12 vendedores, tinha na época, ou 15, alguma coisa assim, acho que tinha 12. E aí eu fui aprendendo sobre venda, sobre time comercial. Então ali foi muito a minha escola sobre time comercial. Era um time muito difícil de liderar, porque eles trabalhavam fora, porta a porta. Então não conseguia tanto ver o padrão de atendimento. Você treina de um jeito, o vendedor vai lá e faz de outro. Isso não acontece só na sua empresa, acontece na de todo mundo, né? Então eu não conseguia ver. E quando eu comecei no digital, isso foi uma das vantagens muito grandes, porque você vê o que o vendedor está fazendo, né? Mas eu tinha muita vontade de ir para o digital. Desde 2013, eu comecei a acompanhar ali Érico Rocha e comecei a ver o pessoal lançando. E eu ficava com vontade de lançar. E eu pensava, cara, mas eu vou lançar o quê? Eu vou ensinar o quê? Né? Minha empresa nem estava tão bem assim. Então, eu não era nem um empresário tão bem sucedido como eu gostaria. E aí, vender carvão na internet não dá. E eu ficava tentando achar um jeito e procrastinando aquilo. E aí chegou em 2019, eu revoltei. Falei, cara, e também teve uma pressão. Eu comprei um apartamento, comprei parcelado. O valor que eu pagava por mês no apartamento pressionou muito o meu prolabore. Então era tipo 60% da minha renda. Uhum. E a conta não fechava. Chegou janeiro, eu fiquei devendo uns 2 mil das minhas contas pessoal ali. Chegou fevereiro, mais uns 2 mil. Março, mais uns 2 mil. Aí, de repente, eu falei, cara, eu vou ter que aumentar meu prolabore na empresa. Eu falei, não é justo. Não é justo porque eu já considerava alto relacionado ao que a empresa dava. E aí eu falei, vou dar um jeito de arrumar uma renda extra na internet. Então, eu trabalho na empresa até 6, 7 da noite. A hora que eu chegar em casa, eu vou começar a fazer alguma coisa. E aí eu pensei, vou mexer com esse negócio. E eu comecei a olhar o quê? E aí eu achei o dropshipping. Eu vi uns meninos de 17 anos lá fazendo milhão. Falei, meu Deus do céu, 17 anos fazendo milhão. Eu que sou macaco velho de negócio, né? Vou conseguir fazer esse milhão também. E aí eu comecei no dropshipping e falei pra minha esposa, falei, vou começar aqui, vai dar uma renda extra pra gente. Eu tô precisando de uns 3 a 4 mil a mais por mês. Eu vejo que isso aqui vai ser tranquilo de tirar. E eu vejo que tem uma possibilidade de chegar a 10, até uns 100 mil por mês, eu vejo que tem possibilidade de chegar a isso aqui. E aí ela topou, e na época ela estava grávida do nosso segundo filho, então tinha essa pressão também, um novo filho chegando, né, o dinheiro não dando para nada. E aí eu comecei o dropshipping e deu muito certo. Deu muito certo. Nada como uma pressãozinha para correr atrás. A pressão é a melhor coisa que tem, viu? E só para entender, quando você estava nessa época do carvão, antes de entrar no dropshipping, era uma empresa já que tinha o quê, assim? Quantos funcionários? Qual que era o tamanho? A empresa tinha já 22 anos na época, tinha 50 funcionários, faturava 1 milhão por mês. Estabelecida, grande. Era uma empresa estabelecida. Eu tinha investido muito em gestão lá, porque como a gente tinha muita gente, eu investi muito em gestão, aprendi muito sobre gestão, então eu vejo que isso me ajudou muito a crescer no digital também, porque quando eu cheguei no digital, eu já sabia montar estrutura, já sabia montar time de venda. Então, no dropshipping, isso há 6 anos atrás, 2019, eu já montei uma estrutura comercial ali, a gente vendia pelo WhatsApp. Então, o meu dropshipping, ele vendia muito já com vendedor, que a gente atendia mais de 1.000 pessoas por dia pelo WhatsApp. Então, no dropshipping eu tive muito resultado também por conta disso. É porque você já tinha essa bagagem de negócio, já tinha time, Isso. Você usou o seu próprio time para fazer o dropshipping? Não, eu montei uma nova empresa. Contratou uma empresa nova. Porque essa empresa do carvão é familiar, assim, tinha Isso. pessoas da sua família junto, então você fez totalmente separado. Era eu e minha mãe só da família, mas era uma empresa que funcionava, tinha uma estrutura, e aí eu comecei um negócio novo. No começo do dropshipping, era 100% eu, porque eu pensei, é uma renda extra, eu não vou ficar gastando. Com uns 3 meses eu consegui já tirar o que eu precisava, uns 2 a 3 meses eu consegui.
E aí eu comecei a tirar muito no dropshipping. Então, assim, passou 6 meses, já me dava, sei lá, 60 mil por mês de lucro na época. Que era mais do que do carvão. Muito mais do que eu tirava de Prolabore no carvão. Tá. Então, já estava muito mais alto. E eu falei, e faturava 1 milhão por mês. E aí eu falei, e dava 60 mil porque eu tinha um sócio, né? Então, a gente dividia. Mas aí, eu fiquei olhando e falei, cara, uma empresa de 6 meses no digital, eu faturo igual a minha empresa física, sobra muito mais dinheiro no fim das contas, porque a empresa física não dava esse mesmo lucro que a do digital dava. E aí eu falei, não faz sentido eu ficar colocando minha energia, porque eu ficava das 8 às 6 da tarde nessa empresa física, e das 6 para frente eu dedicava na minha do digital, né? E aí, enfim, eu chamei minha mãe e falei, não faz sentido para mim, eu sei que é um negócio da nossa família, eu sei que meu pai faleceu aqui, que a gente quer honrar isso aqui e tal. Só que eu entendi que uma empresa é uma empresa e minha vida e minha família é mais importante, então eu tô rompendo. Aí eu quero saber se você quer vender a empresa, eu te ajudo a vender, ou se você quer que eu organize uma estrutura aqui para você continuar. Ela falou, não, eu quero continuar. Como já tinha investido muito em gestão, tinha gerente para tudo, nem fiz falta na empresa, assim. E a empresa tá indo muito bem, então tá crescendo. Existe até hoje? Existe até hoje, tá crescendo bastante. Que é a sua mãe que toca, é isso? Minha mãe que toca. Continua liderando lá no mercado, tá bem legal. E não quebrou relacionamento, nada? Continua. Não, minha mãe ficou chateada comigo na época, assim, mas ela ficou feliz por outro lado, porque viu que tava melhor, né? Crescendo, indo bem, então... Mas ela ficou meio chateada, assim. Eu imagino. É que o digital tem uma coisa que eu gosto muito, assim, eu também rodei bastante em negócio, assim, tem uma coisa que eu acho legal do digital, que você consegue testar algumas coisas mais barato. Então, eu imagino só o custo fixo que você tinha com a empresa de carvão e o custo fixo que você tinha para fazer essa operação de dropshipping era assustadoramente diferente. Menor, né? Na empresa de carvão, eu começava o mês devendo 300 mil só de custo fixo. Assim, esse é um ponto que o digital ele veio para ajudar muito, né? Você começou provavelmente com uma operação com custo bem pequeno. Sim. E aí você começou a tocar essa operação. Se desse errado, o investimento era baixo. Exato. Que é totalmente diferente de você ter um investimento de 300 mil por mês aí para vocês iniciar, mesmo que fosse iniciar um novo negócio que não fosse de carvão, você fosse fazer outra coisa. O custo para você, que a gente fala, né, de rampar a operação, né, de subir essa operação, é um custo absurdo que o digital não tem. E isso dá uma facilidade muito grande, né? No digital, qualquer R$2.000, você monta o negócio que você quiser. Testa e se não der certo, tá tudo bem, monta outro. Exato. Perdeu 2, 3 mil ali, vamos pro próximo, né? Então, é maravilhoso isso. Muito, muito bom. E o dropship você ficou por quanto tempo, assim? Fiquei 1 ano e meio. Como eu quis muito diversificar, com 6 meses, assim que eu saí da empresa de carvão, eu comecei a montar uma empresa de gestão de tráfego. Então, eu prestava serviço como gestor de tráfego. E aí, cresci muito no tráfego também, escalei bastante, cheguei a ter mais de 100 mil de faturamento ali de cliente. Só que eu fiquei quase louco também, porque na época eu não conseguia treinar gestor de tráfego, foi uma coisa que eu tive dificuldade. Então, para treinar gestor, os caras não sabem otimizar, aquela dificuldade para treinar. E aí, enfim, eu enjoei dessa empresa e meio que comecei a querer mudar o rumo. E aí foi uma época que eu fiz a transição para lançamento, porque o drop era aquela loucura. Eu tinha 5 lojas rodando, sempre com um produto novo e um caindo e subindo um novo. Faturava bem, me dava muito dinheiro o drop. Você enxergou no dropping que ia acabar? Assim, não que acabar, né? Tem muita oportunidade, mas que você precisava estar sempre trocando ali? Cara, me incomodava muito essa instabilidade de saber que eu montava uma loja e que ela ia durar 6 meses a 1 ano. Então, enfim, era uma coisa assim... O meu principal negócio estava me dando lucratividade boa e eu tinha que ficar procurando novos e montando novos. E aí, chegou uma época ali que o tráfego direto foi dando uma apertada também. A lucratividade do tráfego direto, porque drop é tráfego direto, começou a dar uma apertada também. E aí eu comecei a olhar aquilo, e aí meu drop me dava muito dinheiro. Só que eu comecei a ver, eu vi um player de drop que fez 4 milhões em 1 ano lançando. E aí eu olhei e falei, cara, quanto tempo eu vou demorar para ganhar 4 milhões aqui no meu drop, né? Porque dava, sei lá, 100 mil por mês de lucro no meu bolso.
Falei, se tudo der certo em um ano, 1.200.000 de lucro. Aí eu olhei e falei, fez 4 milhões em um ano. Eu falei, o que dá dinheiro, ensinar dá mais dinheiro do que vender produto. E aí eu comecei com esse negócio de lançamento na cabeça, né? E aí começou também a vir um vazio daquele questão de propósito. Eu falava, cara, eu tenho essa questão de ser cristão e de querer contribuir. Eu falei, cara, eu só vendo e ganho dinheiro aqui. Tudo bem que eu gero um benefício quando eu vendo e tal. E aí eu comecei a incomodar e chegou um ponto de virada que eu falei, cara, eu não quero mais ser gestor de tráfego. Eu não quero mais essas empresas de drop. E aí eu vou mudar. Cheguei pra minha esposa, falei, vou encerrar a empresa de drop. Eu tinha um sócio. Falei, vou deixar tudo pro sócio. Cheguei pro meu sócio, falei, cara, não quero mais, vou mudar. Ele assustou, né? Eu falei, pode ficar pra você. Tá dando resultado isso aí, né? E aí eu saí, beleza. E aí eu também, o tráfego ia continuar, porque eu pensei assim, vou pagar as contas de casa com tráfego, né? O tráfego me dava um dinheirinho legal ali por mês. E aí eu fui palestrar e todo mundo chegando e falando, você vai ser meu gestor de tráfego, você vai ser meu gestor de tráfego. Só que eu não tava aguentando mais de cliente de tráfego. E aí eu virei pra minha esposa e falei, eu não vou ser mais gestor de tráfego de ninguém. Ela, meu Deus, a gente vai viver de quê? Eu falei, calma que calma que vai dar certo. E aí eu migrei para essa área de lançamento. Então comecei ali a fazer coprodução, peguei alguns especialistas que eu já tinha contato, eu fazia tráfego para lançamento e fazia muito bem. E como gestor de tráfego de lançamento, eu passava muita raiva, já que vocês gostam dos perrengues, eu passava muita raiva com os estrategistas, porque hoje em dia eu acho que isso não acontece, da culpa cair tanto no gestor de tráfego, mas antigamente, há 4 anos atrás... Não vingou? O lançamento deu errado, manda esse gestor embora, porque o lead veio desqualificado, e aí trocava o gestor, né? E aí, depois de ser mandado embora umas 2, 3 vezes de lançamento, assim, com a culpa jogando em mim, eu comecei a entender que os estrategistas erravam um monte de coisa, porque aí eu ficava anotando. E aí no lançamento eu era o gestor chato, que ficava assim, não mandou mensagem no grupo, cadê as mensagens do grupo? Não recebi e-mail. Abriu a live, não abriu no Insta e tal. Eu começava a cuidar de tudo. Aí eu já era estrategista. E aí nessa transição eu peguei e falei, cara, agora eu vou começar a ser estrategista e coprodutor. Ô Luiz, tem um negócio que eu queria voltar um pouquinho para entender assim, ó. A gente tá falando, a sua história é bem legal, assim. Muito tempo como vendedor de carvão, enxergou um caminho ali que falou, pô, não tá dando o resultado que eu quero, pressão de filho, casamento, etc. E aí foi buscar outras alternativas, achou dropshipping, começou... Né? Aí você foi aprendendo... Porque qual que é a sua formação, assim? Porque trabalhar com gestão de tráfego é um negócio complexo, assim, né? Minha formação é matemática, no começo que eu olhei o digital, eu olhava essa parte de tráfego assim, eu falei, deixa eu ver o que esses caras fazem no tráfego lá. Quem faz matemática até entende melhor, assim. Qual que é a sua formação, assim? Como é que você chegou a ser gestor de tráfego, assim, vendendo carvão para gestor de tráfego? Eu fiz engenharia de produção. Então tá tudo explicado. Então, assim, matemática é uma coisa que eu sempre amei e número é uma coisa que eu amo muito. Então, eu costumo dizer que os números são coloridos para mim, igual gestão de tráfego é uma coisa que eu ainda amo. Eu faço ainda, igual agora no lançamento do Tarso, a gente está escalando muito rápido. Eu falei pro meu gestor, cuida de uma conta aqui que eu vou criar uma para mim cuidar. Então, eu tô cuidando de uma conta. Então, eu continuo cuidando do tráfego, porque eu amo. Se eu pudesse ficar na frente do gerenciador o dia inteiro olhando aqueles números ali para mim, eu amo aquilo. Então, os números são meio coloridos para mim. Eu costumo olhar uma planilha e eu falo, cara, isso aqui tá errado. Esse número aqui, eu vejo ele vermelho, eu vejo o outro verde. Então, eu tenho essa facilidade com o número. E acabou que o tráfego, ele é uma coisa muito essencial no drop. Porque o drop ele é basicamente tráfego direto para público frio, joga para uma página e converte à venda. Então, eu estudei muito sobre tráfego e aprimorei muito no tráfego. E hoje, quem gosta de número, eu sou apaixonado por número, que você falou, adoro número, a minha vida toda foi fazendo conta. E aí, dá para saber no início do lançamento se ele vai dar bom ou dar ruim por conta dos números já que você já tem na mão? Dá. Quando a gente está fazendo um lançamento repetido, você tem total previsão dos números que vai dar só pelo lead que está sendo captado. Então, já tenho a total previsão. Inclusive, fiz um desafio no meu Instagram em dezembro. Falei assim, em janeiro eu vou fazer um lançamento que eu vou investir 130 mil e a gente vai faturar 530 mil. E aí, quem quiser ver o bastidor, eu vou mostrar e tal. Foi um frontzinho que eu gravei.
E aí o pessoal, você tá doido? Você já tá fazendo o lançamento falando o que você vai fazer e tal. E aí deu certo, a gente investiu 130 e fez 580, alguma coisa assim. Mas tem total previsibilidade. Um lançamento novo, aí não. Um lançamento novo, o primeiro lançamento, você consegue ter ideias, estimativa, igual... teve uma cliente minha agora que eu ajudei ela a fazer o primeiro lançamento dela, investiu 18 mil. Aí ela me pediu projeção. Eu falei, tem uma projeção de você fazer aqui uns 25 mil, tem outra de você fazer uns 35, tem outra de você fazer uns 55, tem outra de fazer 100. Ou seja, é tudo chute. O que eu te falar de projeção aqui é praticamente chute, porque a gente não tem métrica. Mas depois que começa a repetir, igual esse dela que fez o primeiro, investiu 18, fez 150. Eu jogo... Isso é outra coisa também. Lançamento sempre joga a expectativa do especialista mais baixo para não frustrar. Porque eu já fiz lançamentos que a gente faturou 3 milhões e todo mundo investindo 500 mil e ficou todo mundo derrotado porque a gente tinha uma expectativa de 5 milhões. Então, assim, o número enganou a gente também. Tem Mesmo também. O resultado sendo bom, a expectativa foi frustrante, né? Exato. Isso é porque eu falo para você assim, acho que tem um grande jogo do digital, de novo, como o Bonassi falou, eu tô mais tempo no digital, mas não sou também digital, que nem vim em outras carreiras que você falou, mas tem um grande lance aí que é o tráfego, saber fazer esse trabalho, trabalhar bem com os números ali, muda o jogo e você consegue reverter um jogo ruim rapidamente, porque sabe que não tá indo pro caminho bom, né? Exato. Muito bom. Luiz, eu vou perguntar aqui que você falou da parte que começou a estratégia, né? E aí foi nesse momento que você montou a Zion? Que aí falou, pô, agora eu vou... Nesse momento. Não pus o nome Zion. Na época eu chamei... Como chamava? Hã? Como que chamava na época? Não tinha nome. Era uma agência... Eu falei, vou começar a fazer X. com a produção. Se fosse agência X, hoje ia dar um bom Chamei dinheiro. o Alan Spadoni, chamei o Baroni, chamei mais alguns que eu já fazia o tráfego ali. Falei, cara, vou começar como estrategista aqui, se você quiser, eu faço pra você. E aí fechei com eles ali e comecei. Aí eu pensei assim, eu preciso de um copywriter. Aí eu tava procurando, aí eu lembrei de um pastor lá da minha igreja, que queria ir pro digital. Liguei pro Rafa Tarso, que é especialista hoje, olha que interessante. Liguei pro Rafa Tarso e falei, você quer ser copywriter? Ele falou, copy o quê? Falei, copywriter. Ele falou, o que faz isso? Falei, você gosta de escrever? Ele falou, eu já li mais de 500 livros. Falei, não, então é você mesmo, pastor, já sabe falar bem, né? Vai escrever bem. Isso foi em final de 2020. Final de 2020, começo de 2021, mais ou menos. E aí eu comecei a ensinar ele a ser copy, porque eu sabia fazer copy, mas eu odeio escrever. Hoje em dia eu não precisava dele, né? Teria o ChatGPT. O ChatGPT resolve agora. Mas o Rafa Tarso foi um parceirão, cara. E aí foi eu e ele, a gente foi contratando uns freela ali, foi chamando o pessoal. E aí, no primeiro lançamento eu já senti necessidade de time de venda, eu mesmo vendi, e aí eu comecei a montar um time de venda. Sempre foi uma característica minha. Tudo que eu fui fazer, eu coloquei time de venda. Então, eu sei que hoje em dia lá o Renato faz muito isso, que todo cliente, ele não compra pelo link, passa por um vendedor. Sim. Eu já faço isso também faz uns 4 anos. Então, nunca no lançamento eu vendi direto pelo link. E você acha que pela sua experiência deu certo? Foi bom? É o melhor você caminho. Recomenda isso hoje? É o melhor caminho. Eu, na verdade, eu costumo dizer que eu sou muito bom de marketing, mas eu não sei fazer um lançamento sem time de venda, igual o pessoal faz. Eu costumo falar, eu não tenho essa habilidade, porque, para mim, um lançamento sem vendedor, você vai perder venda demais e deixa dinheiro na mesa demais. Então, assim, a questão da escala, não dá para escalar se você não está cuidando bem do processo de venda. Então, o que trava a escala, muitas vezes, até de mentorado meu, é que ele tem que ir escalando o vendedor também, porque não adianta eu ter lead sobrando e aquela coisa, sem ter um atendimento, vai perder muita conversão, vai perder muito dinheiro. Então, sempre eu usei time de venda e eu não recomendo que... O teu não faz pitch também, o teu especialista lá na frente, lá, ele não... O teu expert não faz pitch, ele faz pitch na quarta live, e aí a gente joga para o grupo de interessado, não joga para o formulário. Só que todo grupo de interessado, cada vendedor cuida de um. Eu divido em torno de 150 leads para cada grupo. Então, todo interessado, de 150 a 500, depende do tamanho do lançamento. Nem sempre a gente tem o tanto de vendedor que gostaria no lançamento.
E aí, todo vendedor, ele cuida de um grupo. E aí, ele é responsável pelos leads daquele grupo. Então, ele tem ali 150, 250 pessoas que ele vai para um a um e ele começa a relacionar. E a gente faz isso antes de abrir carrinho, porque a gente abre carrinho na segunda. Então, faz isso quinta. De quinta a segunda, os vendedores já ficam trabalhando. São os dias que eles mais trabalham. Então, o pessoal usa muito time de venda para recuperação. O nosso vendedor, ele trabalha muito na pré-abertura, porque ele tem o poder dos bônus ainda, ele tem muita pressão. Então, na abertura, a gente já faz bastante resultado. E normalmente a gente tem muita previsibilidade também, porque na sexta-feira eu já sei quanto que está vendendo, no sábado eu já sei. Então, quando eu abro o carrinho, eu já tenho até a previsão do número que eu vou fazer na abertura do carrinho. Mas isso aí é o conhecimento dos números, aí, saber fazer a conta, aí vai funcionar bem, né, cara? Ô Luiz, e você estava lá em 2020, que momento que você olhou e falou, não era Zion ainda? E aí, que momento que você falou assim, esse negócio escalou, assim, eram 10 pessoas, agora vou precisar de 50, como é que foi esse processo? Começou eu e o Tarso, aí a gente foi trazendo freela, porque eu não queria ter uma estrutura de custo fixo, então fui trazendo freela. O tráfego era eu mesmo que fazia, as vendas eu ia fazendo, aí eu fui montando time de venda, a gente foi organizando uma estrutura ali. A hora que eu vi, já tinha umas 25 pessoas e eu ainda estava com aquela mentalidade que eu meio que faço muita coisa. E aí eu comecei a montar a estrutura de time, trazer gestão, trazer lideranças e montar time. E aí eu olhei, chegou umas pessoas no time e falou, como é que chama a empresa? Eu falei, não tem nome. Aí eu digitei no Google rapidinho ali, se fosse hoje era no GPT, né? Digitei no Google rapidinho e falei, eu quero uns nomes relacionados à Bíblia, né? E aí eu vi Sião, Zion, que é a cidade de Sião. Eu falei, eu gosto muito da história de Davi também. E aí eu peguei e falei, vai ser o nome Zion, né? E a gente colocou o nome Zion e ficou. Essa empresa já tinha uns 5, 6 meses, a gente já estava faturando ali uns lançamentos até legal de uns 300, 400 mil, tava faturando uns $500 mil por mês nessa época aí. E aí, enfim, colocamos o nome Zion e foi se formando essa cultura cristã. Porque o que acontecia? No começo, a gente recrutava muito, por exemplo, no grupo da igreja. Avisava que estava contratando vendedor. E aí começou a vir. Nos treinamentos, eu falo muito do que eu acredito. Então, eu costumo dizer que na Bíblia ensina tudo sobre a vida. Então, o que a gente vê hoje do mundo coach tem tudo na Bíblia. Então, eu ensino a liderar pela Bíblia, eu ensino a não mentir pela Bíblia. E aí a gente eu sempre nos treinamentos eu fui trazendo muito isso e acabou que o time foi formando essa cultura. Então, naturalmente, foi formando a cultura de cristãos ali, porque eram os que tinham mais fit cultural. Sim. Porque quem tem, às vezes, aversão, eu chego numa reunião, começo a ensinar e eu pego a Bíblia e mostro um negócio. Quem tem aversão fala, pô, não vou ficar aqui no meio desse pessoal, né? E quem gosta já apaixona, fala, nunca trabalhei num lugar que usa a Bíblia para ensinar. Então, enfim, vai formando muito fit cultural. A empresa tem que ter a cultura, e a cultura vem muito do dono, né? Sim. Esse fit cultural faz muito parte, assim. A gente estava comentando que toda empresa tem alguma cultura. Você pode ainda não declarar, mas a cultura é do dono. Então, Sim. o dono vai falar, Sim. pô, quais são os hábitos, o que eles gostam e tal. E aí tem muito esse fit cultural. E uma coisa que eu enxergo muito pensando em pessoas, na verdade, é muito importante saber qual é a cultura sua, né? Deixar claro isso para trazer pessoas que têm essa questão cultural forte. Então, tem coisas que para você é inegociável, porque está dentro da sua cultura, que pode ser diferente da minha, pode ser diferente do Bonassa, que isso faz diferença para quando você contratar pessoas, né? A gente olha muito a questão técnica, né? E muitas vezes não é essa questão técnica que vai fazer a diferença para o teu negócio. Assim, às vezes a técnica é importante. Agora, uma coisa que a gente na TMB não abre mão é o fit cultural. Assim, poxa, tem algumas coisas ali que eu falo, gente, ó, aqui não pode, não dá, assim, não vai rolar. O cara pode ser um excelente técnico que não vai dar. Isso, com certeza, aconteceu muitas vezes com você também, né? Sim, sim. Eu vejo que essa questão do fit cultural acaba que fica muito fácil de liderar, porque as pessoas já têm já sabem como é que funciona ali, porque existe uma cultura por trás. Então, assim, já tem um jeito de resolver as coisas que o time já sabe. Então, exemplo, na nossa cultura a gente não aceita mentira. E o que acontece numa empresa, né? Os meus líderes, eles estão vendo as minhas decisões. E os liderados dos meus líderes também estão vendo a dele.
Então, já teve muitas vezes que aconteceu a gente pegar um especialista, o especialista falar assim, vamos contar uma mentirinha aqui no grupo, que ninguém fica sabendo e tal, e dá certo e ajuda a vender mais. E aí, minha gerente viu e falou, Luiz, o especialista pediu pra fazer isso aqui e a gente não faz isso. Eu falei, não vamos fazer. E aí eu fui lá, falei com o especialista, falei, cara, acontece que aqui a gente não faz essas mentirinhas. Então, assim, tem jeito de vender falando a verdade e a gente pode, talvez a gente até perde um pouco de venda, mas é um princípio nosso e tal. Então, vai formando essa cultura e acaba que fica muito fácil, porque a pessoa que não encaixa, ela rapidamente, ela já se sente um estranho Deslocado, ali, né? E vai embora por conta própria, às vezes, né? Então a cultura sempre facilitou muito. Muito bom. Ô Luiz, e conta pra gente, assim, a gente quer saber do perrengue agora, né? Então, você montou a Zion, virou Zion, cresceu, e a gente estava comentando antes de começar aqui sobre o desafio do coprodutor, né? Sim. E o coprodutor é algo que ele está inserido no mercado e a gente vê, né, estando mais nos bastidores, realmente muitos desafios do coprodutor com especialista, com estrategista, enfim. Conta pra gente um pouco dos desafios aí, cara, e dos perrengues mesmo que você já passou da fundação da Zion pra cá. Pra você ter ideia, há um tempo atrás eu tava falando um texto de que eu não desejo coprodução nem pro meu pior inimigo. Pra você ter ideia, tanto que eu traumatizei com esse negócio, né? Mas é brincadeira. Coprodução é uma coisa que funciona legal. Eu vejo que tem muita coprodução saudável entre o especialista e o coprodutor. Já tive muitas também. Então, assim, tive muitas parcerias boas, inclusive alguns viraram grandes amigos, igual o Alan Spadoni, eu fui coprodutor dele por 3 anos e hoje em dia a gente tem uma amizade até melhor do que quando a gente tava junto ali como sócio, né? E encerramos numa boa e tal. Mas tiveram algumas coproduções que não foi encerrado numa boa. Então, assim, a coprodução tem muito disso. Então, às vezes você pega um coprodutor que está tentando te passar a perna. Às vezes o cara começa a olhar e falar assim, pô, a gente já aconteceu comigo. O negócio lucrando alto, muito alto mesmo. Múltiplos 6 dígitos por mês e colocava no bolso de cada um múltiplos 6 dígitos por mês. E aí o sócio, de repente, olha e fala assim, cara, esse sócio aqui ganha metade, eu posso fazer isso aqui sozinho. E aí, de repente, ele chega pra você e fala, cara, eu pensei aqui, acho melhor às vezes eu seguir sozinho e tal, não sei o quê. E aí eu sou do tipo assim, quer estar junto, nós estamos juntos até o fim, mas não quer mais, vai cada um pro seu rumo então e vamos embora, né? E aí eu encerrava de boa, nunca tive muito de ficar procurando treta nisso, até porque eu sei que eu sei construir, falava, vou construir de novo em outro lugar. Só que começou a acontecer na vida de coprodutor, né? Eu construí o negócio, igual, já teve caso que a gente pegou um especialista com faturamento de 60 mil, levou para 1.100.000 em 10 meses. E 1.100.000 não é um mês que acertou, é constante. Então, fez 1.100.000 em um mês, 1.200.000 no outro, porque o lançamento nosso a gente repete todo mês. E aí montei time, só o time fazia 300 mil por mês e tal. E aí, de repente, o especialista chega e fala, cara, resolvi mudar aqui, você gosta muito do home office, eu gosto presencial, acho que faz sentido eu montar meu time presencial e você ficar com o seu home office. Ah, beleza, valeu, então, beleza. E aí fui construir em outro lugar. Só que começou a acontecer, a cada 2 anos, um negócio que eu tinha construído, eu tinha que construir em outro lugar. E aí eu falei, cara, eu já tô com 38 anos, né? Tá na hora de eu construir um lugar que eu fico, né? Um lugar sólido. E o que eu pensava na coprodução? Eu sempre tive 4 a 5 especialistas. Pensava assim, minha empresa é sólida porque eu tenho bastante especialista. Só que conforme vai saindo os especialistas que faturam muito, seu negócio balança muito. Igual quando eu encerrei com a Alan, e mais um outro player na mesma época. E aí metade do faturamento da empresa caiu, isso há 2 anos atrás. Aí para recuperar, já vai mais um tempo. Então, a coprodução ela tem muito disso da questão de que é sócio mesmo. Então, a Hotmart mesmo já falou, ó, os 20 maiores players mudou o jogo, 5 continuou e vários chegaram aqui, eles mostraram um gráfico daquilo. E a grande maioria dos que saíram do topo foi briga entre sócios, encerramento de sociedade. Então, eu vejo que isso é um problema. E aí, o que eu fiz?
ano passado. Eu realmente tomei desgosto disso, de ficar com coprodução. Aí eu pensei, vou mudar o modelo de negócio, vou cobrar um fixo mais um percentual, eu não vou ser sócio mais, que eu não me irrito com essa história. Mas aí, na verdade, eu resolvi encerrar com todos os especialistas que eu tava, ficar só com o Rafa Tars, que é um cara que tá muito alinhado comigo, assim, como sócio e como crença e como tudo. Essa questão do fit cultural, a gente Sim. é 100% da mesma opinião. Então, até quando diverge, a gente consegue lidar muito bem com isso. E aí eu fiquei só com o Rafa Tars, que é um projeto que eu acredito muito, e comecei a investir no meu, de mentoria, consultoria, que eu comecei a montar uma empresa de educação, onde eu vou trabalhar com essa mentoria e consultoria. Inicialmente está muito envolvido com o meu nome, mas eu vejo o futuro dessa empresa onde eu vou diminuindo e a empresa Zion vai ganhando esse nome. Então, estou levando muito o Zion no nome do que a gente está fazendo ali. E aí, agora sim, eu estou construindo o meu negócio de fato que ninguém tira. Então, assim, de novembro para cá, a gente já faturou mais de 7 dígitos nessa empresa. Tá bem legal, tá crescendo legal, apesar de estar no começo. E agora eu estou construindo um negócio que eu vejo que... Ô, Luiz, eu queria entrar, né, um pouco mais nesse negócio da coprodução, porque muita gente que vai ouvir a gente aqui tá nessa questão da coprodução. E eu olhando pelo lado da TMB lá, que acompanho os milhares de produtores e coprodutores que a gente tem lá na TMB todo dia, eu posso dizer que o que você falou é 85, 90% do problema de todos eles. Com essa tua experiência, tem alguma sugestão? Ou você tem um cara que quer continuar com coprodução ou que está nessa questão de coprodução agora? Porque é natural que eu vejo lá, e isso acontece desde quando eu montei a TMB, assim, eu já falei, primeiro que coprodução é um negócio muito particular do digital, né? Sim. Quem veio de outros mercados não entende, demora um pouco para entender o que significa isso. É meio que uma sociedade sem estar um documento de um contrato social feito, né? E aí, a coprodução, até eu entender isso, eu falei, quem vem de outros mercados, ele nasceu para não dar certo porque ele não tem um contrato social. Você não firma um acordo de sócio, você não combina a regra do jogo clara. De repente era melhor fazer assim, vamos fazer sociedade desse negócio aqui, fazer um acordo de sócios e já combinar o divórcio quando está casando, porque aí fica melhor, ou seja, combinar a regra do jogo quando está tudo começando. Porque o grande problema que eu enxergo, que eu vejo lá, que é exatamente o que você falou, é que assim, quando começa é tudo lindo. Então, estou vendendo 10 mil por lançamento, é 5 para cada um, tá tudo legal. E, de repente, começa a vender 100 mil, 500 mil, e aí fala, 250 mil para o coprodutor é muito. E aí começa exatamente essa discussão que você falou. E aí brigam, não tem um documento de sociedade formal. Então, alguns podem terminar numa boa, que nem você falou, outros terminam brigando, processo judicial, enfim, uma série de coisas. Só que difícil chegar num ponto, porque não tem nenhum documento, não tem um contrato social, não tem um acordo de sócios para fazer. É uma sociedade de um jeito diferente. E isso acaba, a maioria dos coprodutores que têm sucesso vão para esse caminho de tipo, tive que sair porque um lado achava que estava muito para o outro e etc. De tudo que você rodou, você acredita que tem algum jeito de resolver isso ou não? Tem, por exemplo, alguns coprodutores, tem até alguns mentores que ensinam sobre coprodução, que eles ensinam o cara a fazer um contrato muito bem amarrado a favor do coprodutor e em desfavor do especialista. Então, eu já vi alguns casos desses, por exemplo, o coprodutor grava e ele é responsável pela gravação, ele é o dono do produto na plataforma, ele tem o direito autoral sobre o produto. Então, o especialista ele vira quase que um funcionário do coprodutor nesse modelo. E o cara tem um monte de contrato que resguarda ele, e o especialista, se quiser sair, ele sai meio que sem todas as gravações, sem todo o direito autoral do que ele fez e tal. Não é ainda o modelo de negócio que eu acredito. Porque eu numa sociedade, eu sou muito a questão... Eu não gosto nem de 60-40, por exemplo. Eu sempre tendo ao meio a meio. Tem casos que vai uns 60-40, tem casos que vai uns 70-30, mas eu sempre tendo ao meio a meio. Às vezes eu fico olhando e falo, cara, deixa meio a meio esse negócio. Então, eu gosto muito dessa questão mais justa. Então, tem como o coprodutor se blindar com um contrato mais pesado, com um contrato mais em desfavor do especialista. Mas eu vejo que
no final das contas, continua sendo uma relação entre dois sócios, porque não tem contrato que segura também um negócio de fato, né? Então, o que eu costumo recomendar para o coprodutor hoje em dia, né? Para os meus alunos que são coprodução e tal, eu falo, cara, entende que enquanto vocês estão juntos, vai ser bom para os dois, e quando não tiver, vai chegar uma hora que talvez vai encerrar. Então, o que você tem que fazer? Tem que ganhar dinheiro enquanto vocês estão juntos, e tem que ser legal. O que foi muito meu erro, né? Eu sempre investi muito no negócio pensando no longo prazo. Então, muitas vezes eu fiz investimento alto em algumas coisas. Por exemplo, montar time de venda. Cara, é muito investimento de energia montar um time de venda. E aí eu montava um time de venda sem ter um contrato, sem ter alguma coisa amarrada nesse sentido. E aí, enfim, nunca fiz um contrato bem feito assim. É um erro meu, tá? Foi um erro meu, porque eu sempre fui muito do falou, tá falado. Mas eu vejo que essa questão do coprodutor tem realmente que ter um alinhamento muito claro entre os dois. E se tiver essa questão de estabelecer tudo bem feito, o CNPJ bem montado entre os dois, consegue, eu vejo negócio muito mais de longo prazo quando o pessoal faz isso, sabe? Eu dando meu pitaco aqui, não tem nada a ver com comercial, assim, é uma sociedade, né? Sim. E o que eu aprendi na vida como sociedade que eu acho legal com a produção fazer já combina o divórcio quando tá começando, no casamento. Hoje é fácil criar um contrato societário que defenda ambas as partes e decida como que vai ser daqui para frente. Não é nenhum negócio difícil. Então, você acredita que aquilo vai vingar, que aquilo vai dar resultado, que vai faturar milhões e tal, eu vejo que é muito mais fácil fazer um contrato societário ali, tipo, vamos ser sócio disso aqui, desse negócio aqui, que tem esse produto. Você pode ter outros negócios, outro pode ter outros negócios, tudo bem. Mas que já combina o divórcio, já fala, se a gente crescer e você achar que eu tô ganhando muito, ou eu achar que você tá ganhando muito, ou eu achar que eu tô trabalhando mais que você, enfim, a gente tá aqui no documento, o jeito que a gente divorcia, e vamos seguir o jogo, assim, vamos cada um tocar sua vida, e o que tá combinado, né? Não tem mais o que fazer, porque eu enxergo muita dificuldade disso, assim. É natural que um cara que tem conteúdo, que é um expert, que tem condição, ele precisa de ajuda de uma agência, de uma coprodução, porque ele precisa saber como é que funciona nesse mercado digital e precisa muito da ajuda. Sim. E se o cara é bom também, ele vai crescer naturalmente. E aí vai começar a ganhar dinheiro. Mas ele tem que entender que, poxa, a agência que fez essa alavancagem também. Então, e aí ele fala, mas peraí, agora eu consigo tocar sozinho e vai dar bom. Mas ao mesmo tempo você fala, mas eu não cheguei até aqui sozinho. Enfim, é uma discussão que na hora, eu já tive brigas societárias enormes, assim. E o que eu aprendi, ou com coprodução nunca fiz, mas questões societárias antes de começar a dar bom, antes de começar a ter resultado, combina o divórcio, porque a hora que tiver resultado não tem mais como negociar. Sim. Você já era. Tipo, sim, na hora que tá faturando 5 mil, você senta numa mesa, define ali, é isso, todo mundo vai numa boa. Na hora que tá faturando milhões por mês, essa discussão não vai ser boa. Discutir 1% já é... E o mundo digital, todos são empreendedores, né? Então todo mundo é um movimento que eu observo, assim. Todo mundo acha que dá para fazer tudo, né? E a gente vê isso na TMB muitas vezes, uma coprodução que estava indo super bem, quando se separa, nenhum dos lados às vezes vai tão bem. Né? Mas é uma tendência do mercado digital, a pessoa olhar e falar, poxa, construir tudo isso aqui sozinho, eu faço isso aqui também, né? Mas não é uma realidade, né? A gente percebe que tem gente que é especialista numa coisa e se tivesse focando ali, talvez o resultado teria sido muito melhor. Mas, de novo, né, é uma sociedade... entrar sem um contrato de sócio bem estabelecido no começo torna muito mais difícil esse relacionamento de um ponto para frente. Né? Só que eu vejo que ainda assim a coprodução continua sendo uma dor, porque por mais que você tenha um contrato e tudo, o que eu posso fazer para resguardar? Uma multa, alguma coisa assim, mas a sociedade não deixa de encerrar por conta disso. Então, continua sendo ainda complexo. Vai muito da questão de achar um sócio certo e bem alinhado, porque é isso, não tem longo prazo onde não tá
não tá bem alinhado e fluindo bem, né? Então, Eu acho que esse tem que estar alinhamento alinhado. ele é sempre essencial. E aí vai ter dor para um lado, né? Porque uma banda se junta, começa todo mundo desconhecido, aí depois briga, quem que é o mais famoso? É o vocalista. Banda é muito parecida, né? É o vocalista. Aí você fala, caramba, o vocalista pode seguir sozinho e eu na banda aqui vou fazer o quê? Então por isso tem que pensar bem como que vai fazer esse acordo, entendeu? O cara da banda é diferente do vocalista quando fizer sucesso. Tem muito a ver esse modelo do expert, né? Sim. Boa. Luiz, queria falar um pouco agora da estrutura da Zion, assim, quantas pessoas você tem, como é que é a gestão sua lá, a gente já falou um pouco do time comercial, mas obviamente não tem só time comercial, você tem uma estrutura de uma empresa já, o tamanho do time comercial que você tem quer chegar mais o tanto que você já faturou, eu acredito que você já tem uma estrutura de gestão, você falou que fez gestão bastante com a empresa de carvão lá atrás. Sim. Conta um pouco essa tua estrutura da Zion hoje. Hoje a gente tem a estrutura de marketing nossa é muito bem montadinha, redondinha, porque quando a gente estava com coprodução ali de 5 especialistas, todos os especialistas faziam um lançamento por mês. Então, assim, a gente já faz alguns anos que a gente faz mais de 5 lançamentos por mês. Então, para muita gente fazer lançamento é uma loucura, é uma coisa difícil. Pra gente é uma coisa comum do dia a dia, porque já é acostumado nesse ritmo. Inclusive, hoje em dia, que a gente tá só com o Rafa Tarso lá, tá muito facinho, porque é 2 lançamentos por mês só, que a gente faz um aberto e um secreto. E aí, enfim, na parte de marketing a gente tá muito bem redondinho, bem alinhado, o time tá funcionando muito bem. A parte comercial também, a gente acabou que nos lançamentos ficou com os melhores vendedores, então a gente foi encerrando com os projetos que foi saindo. Alguns saíram, né, que vai ficando alguns com especialistas, teve alguns times que eu montei que eu deixei com especialistas também. Até por querer mesmo, porque o vendedor já estava lá bem estabelecido, tinha vendedor gerente. Então, por exemplo, um dos últimos que a gente encerrou, tinha lá um gerente comercial com time, e eu coloquei tudo estabelecido lá. E aí eu olhei e falei, cara, puxar esse pessoal para cá, eu vou ter que arrumar coisa para eles estão com a rendinha legal lá, tá vendendo bem. Eu falei pro especialista, falei, cara, fica com o time aí, pode ficar e tal. O especialista também, a gente encerrou muito numa boa, ele falou, cara, se você quiser puxar alguém, você fica à vontade também. Eu falei, não, deixa o time redondinho aí que tá tudo certo. E aí a gente tá com os melhores vendedores, né, de lançamento, e agora a gente tá voltando a esse processo de expansão, que o projeto do Rafa Tar a gente ajustou muito em relação à lucratividade, tá bem legal. A gente tá fazendo ali um ROAS de 4, 4,5 nos lançamentos dele, mesmo escalando. E aí para esse ano essa projeção de crescimento grande. Então, vou aumentar tanto o time de lançamento. Tô começando uma IA agora também para lançamento. É uma coisa que eu vejo que é extremamente necessário hoje em dia, igual o vendedor do WhatsApp, né? Eu falo isso muito para minhas vendedoras que vendem pelo WhatsApp no lançamento. Eu falo, o vendedor do WhatsApp e do Instagram, que trabalha ali com texto, ele vai ser muito, muito facilmente substituído por uma IA. E aí o vendedor vai controlar esse IA. Então, a IA ela ganha escala, ela faz o trabalho de 3, 4, 5 vendedores, às vezes até mais, né? Muito mais. E nós vamos ter vendedor de back office ali para dar suporte para esse IA. Então, estamos começando também com uma IA agora para lançamento. E tá isso. Hoje a gente está com em torno de umas 40 pessoas. Agora, nesse processo seletivo, vou trazer mais umas 20 a 30. E eu vou fazer um processo seletivo por mês também. Talvez um a cada 2 meses, porque é muito trabalhoso, mas vou fazer bastante processo seletivo para chegar nesses 200 vendedores aí, que é a meta até dezembro. Até o final do ano, né? Entre vendedor porque eu tenho hoje praticamente 3 estruturas de venda. Tem o que eu chamo do comercial ativo do Rafa Tarso, que vende sem lançamento, então eles ficam pegando oportunidade, pegando lead, fazendo venda. Aí eu tenho o time de lançamento, que faz os lançamentos nossos. De vez em quando a gente faz para algum ou outro, igual por último agora a gente ajudou o Leandro Guiar, então de vez em quando a gente ajuda alguém. E tem o meu time da minha mentoria, que é um time mais enxuto ali, SDR, Closer, Social Selling, então
É um timezinho mais enxuto, mas que também vai crescer esse ano um pouco. Vai ali para umas 8, 10 pessoas. Mas é isso. Esse de lançamento, ele escala muito mais, porque, exemplo, esse time de 200 pessoas, ele é para ligar para esses 70, 100 mil leads que a gente vai gerando por mês, né? Hoje em dia tá 70, até o fim do ano vai estar uns 150. 200, né? Só para voltar um ponto aqui, o que você enxerga que a IA vai fazer pro digital, assim? Vai substituir o quê, na tua visão? Cara, tá ajudando a acelerar muita coisa, né? Por exemplo, eu tava com a secretária executiva lá, com dificuldade, eu queria que ela respondesse meu WhatsApp. E não tava dando tão certo. E aí, tentando, eu peguei, joguei no GPT, me trouxe um plano de cargo, descritivo de cargo e eu falei, cara, que clareza que isso traz, né? E aí eu falei até pro estrategista, falei, cara, nós vamos montar isso aqui para plano de cargo para a empresa inteira, né? Então, ajuda para muita coisa. Então, hoje em dia, por exemplo, copy. Eu não vejo ninguém escrever copy sem a ajuda do GPT, porque não é que o GPT faz a copy, né? A IA, mas ajuda. Então, tá ajudando muito. E tá uma coisa onde a tendência que eu vejo é cada vez mais o vendedor vai ser valorizado. Essa call de vídeo, ela vai ser valorizada, porque eu acho que é a última coisa que a IA vai conseguir fazer bem feito, assim, e muito, muito bem feito. Então, hoje, por exemplo, o WhatsApp, você nunca sabe se está falando com IA ou com vendedor. Tem elementos que dá para saber, mas na maioria das vezes a gente não fica sabendo. Então, porém, o vendedor de vídeo, em uma era onde só se fala com robô, vai ser muito valorizado, porque hoje em dia ninguém quer fazer call de vídeo. Vai chegar um momento, não, quero fazer um vídeo com humano aí. Porque eu não aguento mais falar com máquina, né? Mas eu vejo que vai potencializar, já está potencializando muito no digital. Então, assim, eu tenho visto pessoas que fazem estruturas, tanto de escala de tráfego, quanto de vendas com IA, que é umas coisas absurdas. Eu começo a olhar e falo, cara, eu me sinto um dinossauro vendo esse pessoal fazer essas coisas. Então, tá sendo difícil atualizar. E tá acelerado, né? Tá sendo difícil atualizar. E do ponto de vista do expert de conteúdo, o que você acha que o IA vai mexer? Eu vejo que conteúdo está sendo muito gerado já por IA. Já é uma realidade hoje em dia, porque, na realidade, muito especialista largou o conteúdo já para social media, time de conteúdo já faz tempo, né? E agora o conteúdo está sendo muito gerado por IA com intervenção humana. Mas eu tava vendo... Ontem, por exemplo, eu tava no Instagram olhando uns carrossel e eu pensando, que loucura, né, cara? A gente ainda gosta de ver o conteúdo, mesmo sabendo que tá sendo uma IA que gerou, você não importa, porque é verdade. É um negócio interessante, você lê vê e coisa, gosta. Pô, é certeza que é uma IA aqui, mas eu tô lendo, né? Então eu vejo que é uma tendência, mas acaba que o consumo ele continua sendo ainda interessante, né? Porque se o que tá falando é interessante, você para e vê. Eu acho que vai ter uma evolução muito grande por vir ainda. Que a gente vai aprender muita coisa. A minha discussão é que a gente não sabe ainda tudo que vai acontecer. Eu concordo. Denunciando a minha idade, obviamente, eu peguei o começo mais forte do e-commerce, né? Tipo, assim, o e-commerce veio, a internet veio, né? Óbvio. Aí depois veio o e-commerce e aí, putz, não se vendia nada no e-commerce. Vendia 2008. Só... Não, que 2001. Só vendia livro, só vendia... Ó, eu lembro muito bem, trabalhei muito com isso. Vendia livro, CD e coisinhas do Padre Marcelo de religião e tal. E aí, pô, queria vender uma TV, não conseguia, né? E aí o pessoal, pô, pra onde vai o e-commerce? Aí o e-commerce afundou e tal. E a internet não se sabia muito o que fazer com aquilo ainda, até chegar o Google e começar a fazer um trabalho forte de pesquisa e tal. Então, acho que a gente está vivendo um momento parecido, só que com uma velocidade muito maior, com uma expectativa de muita coisa que a gente não sabe se vai ser ou não. Sim. Então, a resposta que eu sempre dou é, cara, a gente não sabe para onde vai isso aqui. Assim. Do mesmo jeito que quando a internet chegou, a gente não sabia que ia fazer tudo que está fazendo hoje. Hoje a gente só sabe que não vai demorar tanto tempo, que nem foi com a internet. Vai ser muito mais rápido. Mas a gente ainda não tem noção de tudo que vai acontecer. Então, putz, você olha coisas assim com a IA generativa, né? De começar ela mesmo se auto-desenvolver. Você fala, pô, isso aqui vai para algum lugar interessante.
E aí a gente tem que surfar essa onda de algum jeito para não ficar para trás, né? É assustador imaginar tudo que pode acontecer. E eu concordo. É tudo um chute, é igual um lançamento novo. Qualquer métrica que você falar, tá chutando. Então, tem muita especulação, mas Eu acho que é um... Mas tem facilitado muita coisa, né? Para quem hoje é necessário, assim. E eu vejo que é igualzinho o digital. Digital, pra gente que tá há mais tempo, é uma realidade há muito tempo. Tem gente que ainda olha, te vê como um extraterrestre, né? Que é isso que você faz aí de vender pela internet, né? É muito louco, né? Que E cada vez mais tá normal. A gente senta em bar, em restaurante, você começa a ver várias mesas conversando sobre tráfego. Antigamente, há 5 anos atrás, eu falava, gestor de tráfego, pessoal, gestor de quê? Como é que é isso, né? Então, é uma profissão que nem... Eu vou explicar pra minha mãe que eu sou, né? e a inteligência artificial tá a mesma história. Tem muita gente que já tá se desenvolvendo e surfando e aprendendo e usando muito bem. E tem muita gente que ainda olha e fala, eu vi alguém falando, eu vi o pessoal falando, mas eu não tenho nem noção do que é. O que me fascina mais e o que eu acredito muito na velocidade da inteligência artificial é pela praticidade que ficou, né? Ela popularizou de um jeito muito fácil e simples. É o que mais me chama a atenção, porque, pô, quando eu fazia faculdade lá atrás de ciência da computação, já se falava de inteligência rede neural entre computadores e tal. Era uma discussão que, pô, eu fiz trabalhos extensos em faculdade falando disso. Uhum. Mas se imaginava que ia ser um negócio para cientista. E hoje qualquer pessoa tem no celular, Sim. escrevendo ali, trocando ideia ali. Então a simplicidade que ficou, por isso que eu acho que é uma velocidade aí que vai ser avassaladora. E facilita muito a construção de tudo, né? Ô Luiz, deixa eu ir para um... Posso mudar de bloco aqui? Vamos lá. Como é que foi sua experiência com boleto, trazendo um pouco para a nossa cozinha aqui? Como é que foi a tua experiência com boleto aí? Inclusive Quando que você começou a usar boleto, conta pra gente um pouquinho da história. Legal, muito bom. Inclusive, quando falou de custo fixo, né? Um detalhe hoje interessante é que o boleto paga todo o custo fixo da empresa nossa hoje. Então, assim, isso é legal. A TMB, eu tava até contando pra vocês, né? Eu orava pela vida dos donos da TMB, continuo orando. Depois que eu vi que a empresa é muito sólida, tem uma estrutura muito boa, eu despreocupei menos, sabe? Tô menos preocupado, mas enfim, quando a gente começou nos lançamentos, eu sempre tive muito essa veia de venda. E no carvão, eu perdia clientes por causa de 10 centavos. Eu já cansei de perder cliente porque tinha um carvão 10 centavos mais barato e o meu era 10 centavos mais caro, então... Eu nunca gostei muito de desperdiçar oportunidades de venda. E quando eu comecei a vender em lançamento, eu já senti uma necessidade de vender por boleto, porque muita gente não tem cartão, muita gente não tem o dinheiro inteiro. E eu sabia que se eu vendesse por boleto, eu traria mais vendas, porque é lógico que uma pessoa que não tem cartão, por mais que ela tenha a opção de pedir um cartão emprestado, eu, por exemplo, só pediria um cartão emprestado em último caso. É muito difícil. Né? Eu não muito pediria... difícil. Eu já até pedi cartão emprestado para comprar treinamento, mas há muitos anos atrás, mas era uma coisa que eu queria muito. Então tem que querer muito para fazer. A maioria dos treinamentos você deixa de comprar. Fala, não tenho cartão, não tenho dinheiro, deixa de comprar. E aí eu comecei a buscar algumas soluções de boleto. Então, no começo, a gente vendia, por exemplo, paga 50% e paga mais 2 parcelas de tanto, e nem emitia boleto. Ia na cobrança mesmo, chamava ali quando vencia o mês e tal, e eu vi que isso começou a trazer mais vendas. E a gente começou a criar formas para isso. Então, na época a gente até emitia boleto às vezes no banco, e emitia por conta nossa. Então emitia, vendia, e aí ia cobrar. Só que eu reparei que ainda a inadimplência era muito grande, e a gente, como está sempre preocupado em vender, não estava preocupado em cobrar. Então, se pagasse, pagou. Se não pagar, não pagava. E acaba que um boleto é um compromisso muito pequeno, se você não tem cobrança e contrato, enfim. E aí, quando eu conheci a TMB, até no começo tinha conhecido outra empresa também, que quebrou, né? Deu um trabalhinho aí. Mas aí eu migrei tudo para a TMB.
Aí facilitou muito a vida, porque eu fico preocupado só em vender e a TMB cuida dessa parte, de fazer contrato, de fazer gestão, de fazer a cobrança. E aí eu só preocupo de olhar o saldo e ver o dinheiro caindo na conta, né? Então, virou uma parceria muito importante pra gente, porque hoje em dia, nos lançamentos, em torno de 40% a 50% da venda é boleto. Então, e aí eu comecei a fazer teste, né? Eu gosto muito de testar para entender a métrica e ver. Então, já fiz lançamentos que eu não vendi no boleto, 0 boleto para testar. Uhum. Já fiz lançamentos reabrindo com boleto. Já fiz lançamento. A maioria dos lançamentos a gente abre boleto após 2, 3 dias de carrinho aberto. E agora eu comecei a testar o que vocês defendem na TMB, de abrir o carrinho já com boleto liberado. Fiz o primeiro teste essa semana e deu bom. Vendeu muito mais. Vendeu mais, né? Vendeu Não mais. deixou esfriar o lead, né? O lucro vai ser maior. A proporção de boleto não mudou tanto, continua ainda 50-50. Só que vendendo mais. Então, assim, boleto eu vejo que é essencial. O brasileiro ama parcela, né? É hábito nacional. Então, cartão de crédito nos Estados Unidos não parcela. Esse hábito de parcelar no cartão aqui no Brasil é um hábito do Brasil, né? A gente faz o parcelamento lá, o que agora eles estão chamando aí de compre agora, pague depois, né? A gente faz isso quando? Desde 70, mais ou menos? Muito assim, tempo há já, muito né? tempo atrás. Você falou um negócio legal, Luiz, que eu acredito assim. Primeiro que tem alguns fatores, né? Você falou, pô, eu sempre trabalhei com gestão também, a minha empresa lá desde o Carvão tem gestão, a Zion também tem. E hoje você enxerga que o boleto ele serve para pagar seus custos fixos, porque vai todo mês aí pingando os valores e tal. Que isso é legal, assim, porque a gente já teve clientes que os caras, por conta de coprodução, desmancharam. E eles falaram, cara, ainda continuam recebendo. Eles entraram no acordo do que vendeu é 50-50. Uhum. E ele falou, cara, foi muito legal, porque aí eu entrei em outro negócio, mas sem a preocupação de ter que correr para vender logo, porque eu tinha tempo, porque eu estava recebendo todo mês da TMB. Então, quem tem esse planejamento, quem tem essa gestão, consegue trabalhar melhor o boleto a longo prazo, né? Não é tão longo assim, estamos falando em 10, 12 meses, porque vai fazendo essa gestão financeira, né? E isso que você falou, eu acho muito legal, porque você fala, pô, os meus custos aí mensais, aí já a TMB, ou o pagamento aí já funciona bem. E você trabalha essa gestão aí para poder tocar outras vendas, né? Sim. O que eu costumo muito fazer hoje em dia em lançamento? Eu vejo que o cartão e Pix, ele tem que pagar o tráfego, o time de venda e as despesas e gerar um lucrinho. Então, o lançamento ele se paga ali com cartão e Pix. E a venda de boleto, ela é totalmente lucro. Então, exemplo, nesse último lançamento aí que a gente fez 550 mil, foram os 300 mil foi boleto. Esses 300 mil ele é totalmente lucro, porque os 250 pagou toda a estrutura de tráfego, time, e aí vai empilhando. Então, eu particularmente aprendi muito a trabalhar com essa questão do boleto, gosto muito, eu vejo que é muito saudável porque traz muitas vendas. E isso aconteceu comigo. Nessas transições de reduzir especialista, muitas vezes eu olhei meu faturamento cair de 2, 3 milhões por mês para 500 mil. E aí, quando eu olhava aquela sensação do empresário, que eu acho que o maior medo do empresário é quebrar, pelo menos o meu, Sempre quebrar, ficar devendo os outros e tal. Pavor disso, né? Já passei isso no carvão já. Tem pavor. É duro. Paguei todo mundo, graças a Deus, mas foi apavorante. Então, muitas vezes eu olhei essa transição e vinha aquele medo, e eu olhava e falava, cara, só de TMB eu tenho para entrar aqui uma grana boa nos próximos 12 meses aí. Então, me dava muita segurança isso aí também, porque... E aí tem que orar pelos donos da TMB, né? E aí aumenta a nossa responsabilidade. Exatamente. Que não pode falhar, né? Mas, cara, aí depois que eu fui conhecendo mais a TMB, igual nos eventos presenciais lá, que eu vi quanto a empresa é sólida, quanto a empresa tá crescendo, aí você despreocupa, porque a gente vê que um negócio sólido tem muito condição e válvula de escape, então, enfim, hoje em dia eu tenho zero preocupação. E eu sou assediado por outras empresas de boleto, que agora tá surgindo um monte, né? Sim. Mas eu não tenho coragem de avançar, primeiro pelo relacionamento que a gente tem, e segundo porque essa paz
de saber que você está lidando com uma empresa sólida, com uma empresa que está bem, com uma empresa que está crescendo. Então, enfim, que tem sócios sólidos também. Então, eu vejo que hoje o tamanho que está a TMB dá muita segurança para a gente de poder tocar as coisas e não ter preocupação com isso. Mas boleto é uma coisa que eu ensino para os meus alunos, eu ensino para todo mundo que faz lançamento. Eu vejo que, assim, eu conheço pessoas que às vezes firma ainda só cartão e Pix, perde dinheiro demais, porque boleto faz aumentar a venda aí uns 30%, 40% tranquilamente. Uns 30% eu falo sem medo de errar, né? Aqui pegando um gancho e fazendo um jabá para a TMB aqui. A maior barreira hoje para o público que compra online, que compra infoproduto, é o limite do cartão de crédito. A gente estima que 40% dos brasileiros têm até R$ 1.500 de limite no cartão de crédito. Então, no final do dia, quando você coloca boleto lá, você está vendendo para um público novo. A gente consegue mapear isso na TMB. Hoje, 90% do público que a gente vende não tem o menor acesso ao cartão de crédito. Então, é um grande diferencial. Se você não está vendendo na TMB, você está deixando dinheiro na mesa. Boa. Essa questão do cartão de crédito, muitas vezes eu perguntei em pesquisa de lead. Perguntei em pesquisa qual que era o limite que ele tinha no cartão. Cara, mais de 50% tem um limite de menos de R$500. Isso é impressionante. É assustador. E aí você vai fazer um lançamento contando com cartão, você fala, o que eu faço agora? A gente investiu ano passado, é uma curiosidade legal pegar o teu gancho que eu acho que faz sentido. A gente investiu numa pesquisa muito grande no ano passado, que é a pesquisa qualitativa, que é uma entrevista que a gente fez com uma série de pessoas. E aí, a gente tem o limite do 1.400, mas é porque tem pessoas que puxam para cima, né? A realidade da massa é R$500. Assim, 500, 600, R$800. Graças a bancos digitais que entraram e conseguiram dar algum limite, mas o limite é baixo. E esse cara já consumiu o limite também com outras coisas. E ele tem que usar o limite para outras coisas. Então, isso foi um ponto que a gente percebeu nas pesquisas. E, ao mesmo tempo, que muitos falaram é o quê? Que eles estão sedentos. É engraçado, eles são sedentos por conteúdos, porque eles entendem que o conteúdo digital é o que vai realmente fazer eles melhorarem um pouco, porque talvez eles não consigam fazer uma faculdade ou não consigam fazer alguma coisa, mas, poxa, de repente chegar a um plano que eles façam conteúdo, que vão aprender alguma coisa, que pode ajudá-lo a melhorar de vida, então eles entendem muito bem isso, eles acreditam nisso, mas ao mesmo tempo tem o limitador financeiro no contexto. Então eles falam, não dá, os meus R$500 eu tenho que pagar mercado. Tem gente que, e um fato curioso que é legal de saber, depois a gente vai entregar essa pesquisa para vocês, mas ele fala assim, eu tenho um limite de R$500, mas não quero gastar, porque vira como uma segurança, vira como uma reserva de emergência, porque ele fala, poxa, se acontecer alguma coisa em casa, eu passo o cartão no mercado e resolve, né? Uhum. E aí, muita gente fala, mas esse cara não é meu público, esse cara não precisa comprar. Precisa, porque é o teu conteúdo que vai fazer ele mudar de vida. Então, e isso é claro para ele, fala assim, eu quero consumir teu conteúdo, eu acredito que o seu conteúdo que você vende vai me ajudar a mudar um pouco de vida aqui, ou mudar bastante, ou mudar um pouco, enfim, mas eu não consigo. E aí ele precisa de alguma alternativa. Então isso ficou claro na pesquisa, foi muito legal, e depois a gente está montando, tá terminando esse trabalho, para a gente divulgar essa pesquisa para vocês olharem, não com o intuito só de, óbvio, TMB e tal, mas com o intuito de dizer assim, existe um mercado que a galera tá acreditando muito no conteúdo de vocês, tá curtindo bastante o trabalho de vocês, gostaria de ter o produto de vocês, mas que por algum motivo ainda não pode. Isso aí me lembra muito que muitas vezes a gente perde a essência na hora de vender no digital a educação. Porque, na realidade, a gente vende educação. Então, muita gente esquece da essência. Isso que você falou é muita verdade, porque milhares e milhares de vidas estão sendo transformadas através de produto digital. E eu acredito que conhecimento é o caminho para realmente transformar a vida. Então, quando a gente fala de vender mais, a gente está falando de transformar mais vida, de impactar mais pessoas. Então, muito produtor ele perde essa essência. Às vezes a gente fica tão focado no dinheiro. O negócio ele precisa de lucro. Todo negócio precisa de lucro, senão morre. E o dinheiro é uma parte importante do negócio. Só que a gente nunca pode esquecer que a essência são as pessoas. Então, assim, quando você libera um boleto e libera forma de pagamento,
você está transformando mais vida. Então, quem fala que o principal objetivo é transformar a vida e às vezes também não está liberando um pagamento mais facilitado, tem alguma controvérsia aí. Não, Né? sem dúvida. É muito bom. Essa pesquisa trouxe uma clareza de economia brasileira, sabe? E uma clareza de que esses conteúdos fazem a diferença. Tá muito claro isso na pesquisa, que o conteúdo de qualidade para ajudar as pessoas a mudarem de vida faz a diferença, e eles sabem disso e estão querendo ter, sabe? É muito legal. Sim, sim. Tem mais alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Que eu tô indo para a parte final aqui com o Luiz. Vamos lá. Ô Luiz, a gente sempre... Foi muito bom o papo, viu, cara? Assim, tua experiência, eu gosto... É legal, assim, porque a gente já entrevistou gente que, nasceu no digital, já nasceu com internet dentro de casa. Eu não nasci nem com computador dentro de casa. Então, assim, é muito legal, assim, a gente pegou essa pessoa, uma galera nova, assim. Eu tenho meu filho de 13 anos já fica ali, ô pai, já tô manjando como é que faz funil. Eu falo, cara, como é que começa, né? Ele já fala, pô, eu ouvi tal pessoa, que ele já tá ensinando como é que faz tal coisa. É uma galera nova que já vai entrar nesse mercado de cabeça, já nasceu nisso, né? E é legal ouvir os dois lados, né? Ouvir todos os dois lados. Foi muito legal a tua história, a tua conversa, como você chegou até aqui, o tanto que você já teve de resultado, o quanto que você já conseguiu e tá buscando, e eu não tenho dúvida, e quando você conseguir montar no final do ano as 200 pessoas e começar a fazer eles trabalharem remotamente bem, você volta aqui pra gente entender como é que foi isso, porque começou do presencial, essas 200 pessoas, talvez com menos cabelo, mas hoje tá fácil resolver isso, viu? Mas voltar aqui pra gente... Mas a gente termina uma pergunta que a gente criou aqui, a gente brinca que é um momento meio... Não é uma pergunta que não é para ser uma pergunta ruim, não é nem uma coisa meio fúnebre, não, mas é uma pergunta que a gente faz refletir e pensar sobre muitas coisas que a gente vem fazendo, que a gente brinca assim, ó, pô, se hoje fosse a última gravação sua, última coisa que você falaria, o que você deixaria de mensagem, se, puxa, gravamos aqui, você não vai gravar mais nada, você quer deixar uma mensagem gravada, pode ser para os seus filhos, pode ser para sua família, pode ser para o teu cliente, pode ser para o público em geral. O que você falaria? Uau! Que pergunta, hein? Acho legal aqui desse podcast da TMB que eles não preparam a gente das perguntas, não, sabe? Senão fica fácil, poxa. Vai de supetão. Mas se fosse a última mensagem, eu diria que na vida o que mais importa de fato são as pessoas. Que apesar da gente trabalhar muito em busca, visando o dinheiro, visando o lucro, o que mais importa são as pessoas, são as relações que você tem, é a diferença que você faz na vida das pessoas. E por ter essa crença cristã também, na minha última mensagem, eu não poderia deixar de falar que só Jesus transforma de fato a vida de uma pessoa. Porque só o dinheiro, só a gente estar bem, só a gente cuidar do corpo e tal, e negócio, acaba que falta alguma coisa ali na essência. Então, eu diria que buscar essa transformação, tanto para a vida das pessoas que estão contigo e com a nossa. Então, a minha última mensagem seria isso, que tem coisa mais importante na vida, que são as pessoas, né? E quando a gente olha para as pessoas, a gente entende de fato que tudo... O real legado que faz sentido, né? Então, vidas que você transforma, igual você falou, que eu lembrei de várias alunas aí, de especialista nosso, que saiu de uma renda de um salário mínimo para 10 mil, para 15 mil. E aí a gente volta também na questão do dinheiro, né? Então, assim, muda a renda, muda a família, muda a espiritualidade, muda a vida às vezes. Então, essa transformação de vidas, para mim, é o que mais faz sentido. Então, a recomendação que eu tenho para o infoprodutor, que é o público-alvo aqui desse podcast, é essa. Foca na transformação de vida, entende que que a gente é muito abençoado, porque quanto mais vida eu transformo, mais dinheiro eu ganho. Então, se a gente focar na coisa certa, que é a vida transformada, a transformação de vida, de fato, a gente está cumprindo um propósito, deixando um legado e de fato, impactando
esse mundo, essa sociedade como um todo. Muito bom, Luiz. Puta, muito legal. Foi papo bem... Pô, curti bastante o papo. Uma história bem bacana, viu, Luiz? Legal, obrigado mesmo. Para quem quiser te acompanhar no Instagram, quer falar o seu Instagram aqui, depois a gente vai colocar também. @luizfilho, _1. Luiz com Z. Então, @luizfilho, _1. Lá no meu Instagram eu trago muito sobre essa questão de construção de funil plugado em time comercial, porque eu não acredito só na geração de lead sem um time e nem no time sem a geração de lead. A potência dos dois é o que traz lucro, previsibilidade e escala, então falo bastante sobre isso lá. Show de bola, Foi Luiz. muito bom estar aqui com vocês também, viu? Obrigado pela presença, parabéns pela história Valeu, fantástica. obrigado. E não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e se estiver vendo no Spotify, dá o like pra gente lá. E é isso daí. Obrigado, Luiz. Fala o seu isso. Instagram. Instagram é diego.bonassa. Quem quiser me segue lá também. Vamos lá. O meu é @reinaldoboesso. Tô começando a pôr algum conteúdo lá. Tô me ajudando aí. A gente tem que postar mais. Eu sou muito preguiçoso também, de pôr conteúdo. Eu preciso aprender a pôr. Cê- Aprender a falar mais. Que engraçada a diferença, né? Não tá tão focado no Instagram, fala pra mim, eu falo, nossa, que beleza, eu tava esquecendo de falar meu Instagram, né? É o perfil, Legal, né? legal. Mas eu tô começando a fazer conteúdo. Tanto eu como o Renato. O Renato tá mais agora, mas a gente sempre foi mais de bastidores aí, né? Nunca foi o do palco. E agora a gente tá mudando um pouquinho, então tem que... Mas legal, foi colocar. muito bom estar aqui com vocês, viu? Obrigado pelo papo, obrigado pela parceria de sempre. A TMB é uma empresa muito parceira, é uma empresa que tá sempre do nosso lado ali. Aproveitar e fazer a moral do Natan, que é o que aguenta minhas crises ali, né? Porque o Natan, eu fico bravo muitas vezes com ele. Fala, Natan, arruma isso aqui pra mim que tem que ser desse jeito, Natan. Vou tentar. Eu acho que o Natan deve todo dia estar na porta ali da diretoria me ajudando. Mas muito bom. A TMB é uma empresa muito parceira. Recomendo, sou muito, muito grato pela parceria de vocês, pela amizade, porque acaba que a gente tem uma amizade aí também. Obrigado, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Obrigado, Luiz. Luiz. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Fechou.